Bom, irmãos, primeiramente, graças e paz, vamos fazer uma oração simples para nós começarmos a aula. Pastor Alfeu, por gentileza, faça a oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nessa tarde. Te louvamos por estar aqui reunidos, ó Deus, nessa aula abençoada. Pedimos ao Senhor que venha mais uma vez, meu Pai, nos instruir através da Tua palavra. Meu Deus, Pai, que assim nós venhamos estar crescendo, meu Pai, da forma certa, da maneira certa. Louvo ao Senhor pela vida dos Teus servos aqui presentes e que o Senhor possa nos abençoar do início ao fim, meu Deus, e que a Tua presença permaneça conosco neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos estudar hoje Romanos capítulo 7 e nós vamos entender algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos aprender a questão da natureza do homem. E de quando foi nos dito por através do Evangelho de Jesus que seríamos livres de quê? Seríamos livres em quem? E também entendemos um pouco da questão da nossa natureza. Então, para fazer um resumo simples, antes da gente entrar nesse estudo aí, versículo por versículo, estudando a palavra de Deus, nós precisamos compreender o quê? Primeira causa da necessidade da salvação do homem é justamente o estado do homem, ok? Então, todo homem, quando nasce, ele já nasce se descobrindo em pecado na natureza humana. Isso é claro pelas Escrituras. Nós temos citação, nós já podemos ver as crianças em si já demonstrando a questão da inveja, a questão do ciúme, entre outras coisas que são o pecado em sua natureza bem inicial, bem tênue em detrimento de muitas coisas que os adultos podem fazer em contraponto com as crianças, mas nós já percebemos que a natureza humana, de início, ela já entra com uma inclinação diferente, tá? Então, para nós entendermos o que está acontecendo, nós vemos lá, citação bíblica, em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já sabemos que a palavra de Deus, ela fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, veja bem, isso significa que Abraão pecou, que Moisés pecou, que Jó, que embora a Bíblia fala que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, né, buscava fazer justiça, embora numa parte a Bíblia fala que ele não murmura, noutra parte a gente percebe as suas reclamações. Então, na verdade, Moisés pecou, Adão pecou, não somente Caim, né? Nós vamos aprendendo, segundo as Escrituras, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado, ele é a causa da morte. A morte não somente no sentido final, físico, mas também no sentido ir para a condenação eterna. Então nós temos que entender a linguagem bíblica, nós temos que entender o que a Bíblia vem nos orientar, nos ensinar. A palavra de Deus, através da lei, foi dada ao homem para que o homem percebesse em si a sua incapacidade de obedecer toda a lei. Dentro do próprio processo da lei dada por Moisés aos filhos de Israel, a gente já percebe com muita clareza que dentro da própria lei existe um recurso para cobrir o pecado, existe o recurso para poder as pessoas fazer um ato de contrição, de retorno, um ato de sacrifício. Então, nós vamos percebendo que a lei, ela mostra que o homem constantemente ele está em pecado, ele é pecador. Lembrar-se-á a carta que foi escrita pelo apóstolo João para a igreja, aonde ele fala muito claramente, quem disser que não tem pecado é mentiroso, mente, né? Engana-se a si mesmo, mente para Deus. Então, e ele está falando isso para ímpios? Ele está falando isso para não convertidos? Não, ele está falando uma carta para a igreja. Então, infelizmente, é muito triste saber disto, é muito triste perceber isto, mas mesmo nós sendo batizados, mesmo nós sendo pessoas que procuram uma vida piedosa diante de Deus, mesmo sendo pessoas que veementemente, todos os dias, a gente vigia, a gente cuida para não cair, mesmo sabendo que a gente renascido em Cristo, mesmo sabendo que nós estamos na presença de Deus, lamentavelmente nós temos que reconhecer em nossa natureza algo que a Bíblia ela avisa
constantemente do perigo que há dentro de nós mesmos. Então, nós estamos numa vida lutando contra o pecado. E Deus nos livrou da condenação disto, daquilo que Deus na Bíblia chama de morte. Tá? Então, hoje nós vamos perceber, na leitura desse texto aqui, o que é que realmente somos, a que viemos, né? E por que Jesus por nós. Então, veja bem, lembrando, Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus faz uma oração, que para teólogos que compreendem a profundidade daquela oração que ele fez intercedendo pelos discípulos e apóstolos, uma oração que replica em nós também, Jesus fala muito claramente da questão da compreensão do mundo e das coisas que nele há, e de nós que estamos em Cristo e que estamos em Deus. Jesus, quando vai falar das suas ovelhas, da igreja, ele fala que ele estaria intercedendo por nós e não pelo mundo. E ele está falando claramente que, olha, eu vou, mas vocês vão ficar no mundo. Então Jesus deixa muito claramente que a oração dele era por nós, porque nós não somos do mundo como ele também não é. Então ele orou ao Pai para nos livrar do mal, né? Do mundo vindouro, que seria a condenação do lago de fogo e enxofre. Então, Jesus nos libertou do inferno, para isto ele nos fez livres, ele nos deixou livres da condenação do inferno, ele nos deixou livres da questão de estarmos soltos, a esmo em direção ao inferno, porque a partir do momento que nós despertamos em nossa eleição, despertamos no chamado dele, o Espírito Santo aparelha em nós, ele se aproxima de nós e ali ele, juntamente conosco, começa numa luta contra a nossa própria natureza, transformando-nos dia após dia, mas sempre estabelecendo uma comunicação de vigília, de observância, porque se um minuto o Espírito Santo se afasta de nós, neste minuto nós vamos pecar. Se uma hora ele se afasta de nós, nesta hora inteira nós vamos pecar. Então, o que Deus fala de livrar-nos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é livres em Cristo. Mas nós precisamos entender que até o último dia de nossas vidas, lamentavelmente, nós vamos lutar contra o pecado e vamos pecar, infelizmente, todas as vezes que Deus permitir ou que a nossa natureza, né, inclinada à questão das tendências, não estiver debaixo da tutela do Espírito Santo ou de uma observância segundo as Escrituras, conforme o Espírito Santo já tiver orientado. Então, veja bem, quando a Bíblia fala quem está de pé, cuida para que não caia, esse é um aviso para todos. Não pode haver quem se ache superior a isto. Não pode haver quem diga, deste pecado eu não caio, daquele pecado outro eu não caio. Todos nós estamos suscetíveis, desde o pecado mais simples ao pecado de ordem que nós pudéssemos considerar os piores, né? Mas nós temos que vigiar e compreender isso, tá? Quando eu digo que a gente não consegue parar de pecar, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Eu não estou falando para se esbaldar no pecado, já que por pecar eu não vou mais perder a salvação, ou por causa do pecado eu não perco o trabalho do Espírito Santo em minha vida, eu posso me entregar ao pecado? Paulo responde, de maneira nenhuma. Tá? Paulo responde isso. Mas vamos ao texto para nós entendermos a complexidade do que é isso e a seriedade do que é isso, para no final desta aula você compreender, ou pelo menos, obviamente que com uma aula a gente não vai esgotar o assunto, mas você aí vai poder dar início à compreensão daquilo que muita gente entende como não temos livre-arbítrio, tá bom? Vamos lá, não ter livre-arbítrio não significa que você não tenha escolhas. Não ter livre-arbítrio não significa que você não decida em algumas coisas. Não ter livre-arbítrio significa que as suas escolhas estão escravas de uma natureza, de uma educação, de uma compreensão. Ou seja, você decide baseado naquilo que a sua natureza te inclina, baseado naquilo que você aprendeu que é certo, naquilo que você julga que é certo. Então, livremente você não pensa, você sempre
sempre está influenciado, ora por seus pensamentos, ora pela sua educação, ora pelo meio que você vive. Então, você vê que uma pessoa que vive fora da igreja, ela está deliberadamente fazendo coisas que no ver dela não seriam condenáveis. Mas uma pessoa que está frequentando uma igreja, aprendendo sempre detido dentro das escrituras, a palavra de Deus, ela já vai olhar para algumas coisas e falar assim, essas coisas não é lícito fazer, estas coisas não seriam interessantes fazer. Ou seja, a decisão de quem está fora do meio daqueles que seguem a palavra de Deus, ela é decididamente determinada por aquilo que ela entende que é certo e que é errado, e assim também aqueles que estão dentro da igreja, ou seja, até mesmo os que estão dentro da igreja não estão pensando livremente, estão cativos às escrituras, cativos ao Espírito Santo. Então a gente vai entendendo essa questão de arbitrar, não é somente escolher, é decidir. Então, quando a gente entende pelas escrituras, ou quando um teólogo monergista vai chegar perto de você e vai falar assim, você não tem livre-arbítrio, o assunto vai muito além de dizer, mas eu escolho, eu tenho minhas decisões, né? Então, é isso que a gente vai compreender. Então, vamos iniciar o estudo da palavra de Deus em Romanos, no capítulo 7, versículo 1, a seguir. Paulo, que é o escritor deste texto, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, começa dizendo assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, tá? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí, olha só, Paulo vai tratar de não somente a lei de Moisés, mas ele vai tratar de todas as leis que são impostas ao homem. Tá? A lei de Cristo, a lei de Moisés, a lei do pecado. Nós vamos aprender aqui o que domina-nos, o que pode nos dominar segundo as Escrituras. Então, ele está falando aos que sabem da lei, aos que sabem da palavra de Deus. Então, esta palavra, ela não está direcionada para alguém que ainda não se converteu, como argumentam alguns, como por exemplo, arminianos, pelagianos, né, que falam, mas esse texto está falando para quem ainda não converteu, isso aí é para a pessoa que está antes da conversão. Não, ele está falando para quem? Para quem sabe da lei. Então, é isso que a gente já deve começar a observar. E ele fala o seguinte, que a lei ela tem domínio por todo o tempo que o homem vive, tá? Então preste bem atenção. Lembra daquele texto bíblico que diz assim, não havendo lei, não há condenação? Lembra desse texto? Observe bem, o que determina que é ou não pecado? É o fato de existir uma lei da parte de Deus que proíba fazer aquilo. Por exemplo, se Deus não dissesse em momento nenhum, daquela árvore não comerás, não seria pecado. Então, o que define ser lei, o que define ser pecado, é exatamente a autoridade de Deus e uma determinação de Deus sobre algo. Por exemplo, a nós nos foi proibido vingar. É pecado, para nós é entendido como imoral vingar, mas na Bíblia Deus assume, a mim pertence a vingança. Então, há coisas que ao homem é pecado e a Deus não é pecado. Alguém diz assim, se Deus fizesse isso, ele estaria pecando. Não, não existe pecado para Deus, porque não existe uma lei que proíba Deus de fazer qualquer coisa. Então Deus de fato é o livre, o mais livre ser que existe, e ele é o único ser que é livre, e não somente livre, é o que livre arbitra, é o único que faz isso, tá? Então você já começa a compreender essa questão. Então, se Deus te der a vida e Deus tirar a sua vida, ele está te matando, ele está te assassinando, se ele quiser, mas ele é pecado para Deus matar? Não. Porque Deus pode dar a vida e pode tirar e ele não peca. Por quê? Porque não existe uma lei criada por Deus que o proíba de matar. Então, nós já começamos a entender o que é a lei. Essa lei que o texto começa aqui a falar, que ela existe sobre o homem por toda a vida dele. Então, por toda a sua vida vai existir leis que determina o que é pecado o que você faz ou não é pecado o que você faz, segundo a vontade de Deus.
Tá? Então preste bem atenção, a natureza humana, ela está fadada ao pecado não somente por questão de inclinações da carne, mas por questão de estarmos debaixo da lei. Se nós formos avançando os textos da Bíblia, nós vamos encontrar um texto da Bíblia que fala que Deus nos encerrou debaixo da desobediência, debaixo da maldição. É aí que nós começamos a perceber a superioridade das Escrituras e a ciência complexa que é entender isso que nós vamos avançando. Olha o que dá para ser falado com apenas um versículo. Vamos para o versículo 2. Diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está a lei da livre do marido. Então preste bem atenção, nós estávamos literalmente escravos da lei, mas uma vez que Cristo morreu para a lei, e nós somos a noiva do Cordeiro, agora ele fez algo por nós que nos deixou livres da lei de Moisés e nos colocou cativos à lei de Cristo. Então, não é o fato de eu ir para Cristo que eu fiquei livre. Eu fiquei agora escravo de Cristo. Uma vez que a minha alma está dada a Ele, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, comprando a minha alma para Ele, eu antes servia ao pecado, agora eu vou servir a Cristo. Então não me tornei livre, eu estou livre em Cristo da condenação eterna, mas eu estou escravo em Cristo sobre a lei de Cristo. E a gente vai começar a entender o que é isso. Ele vai fazer uma comparação do que é o homem estar cativo à lei, tá? E ele começa a fazer essa analogia de uma mulher que ela está sobre a lei, que ela assumiu com a palavra dela estar fiel ao marido e o marido vice-versa. Então, enquanto não morre o marido, ela está cativa àquela lei, tá? O texto vai mostrar essa questão. Então, o versículo 3 vai dizer assim: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, nós vamos começar a perceber a complexidade do que o apóstolo Paulo vai trazer aqui agora. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, quando Jesus vem, e a partir do momento que a lei cumprida, não abolida, cumprida por Cristo, ela vem para Cristo e Cristo morre para a ressurreição, então nós não estamos em adultério contra a lei, adulterando a lei de Moisés, se passarmos a seguir a Jesus Cristo. Por isso que lá no primeiro versículo ele está falando, eu estou falando para quem conhece a lei. Então ele agora vai começar a explicar que o judeu, ele pode ser livre da lei de Moisés, estando em Cristo, pelo fato de Cristo ter cumprido a lei de Moisés, e agora, uma vez que ele morre no sacrifício, nós vamos entender o que está acontecendo na complexidade do que ele vem aqui para explicar para nós. Então veja só, versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que não são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai falar que enquanto existia a lei de Moisés, ela condenava o homem à morte. Por quê? Justamente pelo que eu expliquei, havendo lei, há condenação, havendo aquilo que proíba, há aquilo que condene aquele que não obedeça à proibição. Então o apóstolo Paulo agora ele vai falar o seguinte: quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então ele já está explicando aqui que a carne, as paixões pela carne, ela opera em nossos membros para dar fruto para a morte. Então a natureza pecaminosa, ela te faz pecar. Então é natural que o homem deseje, que o homem goste, que o homem queira,
que o homem tenha fome daquilo que é morte para ele, porque faz parte da natureza do homem. Eu não estou falando somente o homem masculino, mas a mulher também. Então a natureza do homem é buscar a sexualidade. Agora, como vamos operar a realidade da sexualidade em nossa vida? Suscetivamente influenciado pelo Espírito Santo, nós vamos na direção daquilo que é puro, daquilo que é bom. E sem a operação do Espírito Santo, nós vamos na direção da promiscuidade, da fornicação, do adultério, dentre outras coisas. Então, olha só, a natureza, ela tem uma força muito grande para levar tanto na direção do mal como na direção do bem, se influenciado pelo Espírito Santo, na direção do bem. Se não influenciado pelo Espírito Santo, naturalmente na direção do mal. A própria natureza. Isso, a própria natureza conduz o homem, tá? É por isso que você vê gente que não é o fato de ser líder, não todos, tá? Obviamente não todos, mas normalmente a sede de poder toma conta, a sede de autoridade, de autoritarismo, em muitas outras coisas que estão inerentes à própria natureza humana no que diz respeito ao assunto liderança, às vezes pode fazer um mau uso e acabar interpondo contra aquilo que Jesus orientou que fizesse. Por isso que nós temos mais orientações a questões pastorais do que a própria membresia nas Escrituras. Nós temos 2 epístolas da Bíblia dedicadas praticamente, a epístola de Timóteo, por exemplo, epístolas pastorais, totalmente dedicada à conduta de liderança dentro de igrejas, né, conquanto do que a membros. Então a gente tem que entender essa questão, a seriedade do que é isso, é uma altíssima responsabilidade. Exatamente, é uma responsabilidade. Então, olha só, versículo 6 vai dizer assim: mas agora temos sido libertados para a lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, que é a lei. É aqui que a gente começa a entender. Aqui nós estamos vendo a palavra letra sendo diz respeito a quê? A lei de Moisés. Então, quando você vê na Bíblia, a letra mata, o Espírito vivifica, o texto está falando que a lei de Moisés condena a morte pelo pecado praticado e o Espírito Santo vivifica mediante a ressurreição em Cristo. O texto de modo nenhum está indo contra estudar a lei, estudar a letra, estudar a palavra de Deus. Né? Então, olha só, olha o que o versículo 6 está falando. Mas agora temos sido libertados da lei, então estamos livres da lei, tá? Por quê? Observe bem, como que funciona isso? O que faz as pessoas ficarem confundidas de que a salvação é por obediência é justamente não ter percebido que estamos sido libertos da lei. Preste bem atenção, muitos acham que a salvação está fundamentada na obediência das Escrituras, na obediência da lei. Não, as Escrituras, no que diz respeito à lei, elas mostram o que é certo e o que é errado e condenam para o inferno aqueles que desobedecem à lei. Mas, preste bem atenção, quando vem a perspectiva da graça, que é o que Jesus Cristo fez, ele libertou a gente, não foi somente do fogo do inferno, ele libertou também da escravidão da lei, de estarmos tendo que obedecer à lei para vivermos para Deus. Por quê? Porque a lei, ela não traz libertação, ela só traz condenação, porque só o fato dela existir em si já coloca um homem em estado de condenação, porque as naturezas inerentes à natureza humana vai fazer o homem pecar. Tiago fala na Bíblia muito claramente, irmãos, que se você tropeçar num único ponto da lei, você tropeçou na lei toda, né? Então, o que confunde as pessoas, né? Porque a Bíblia, para quem não compreende as Escrituras depois de Cristo, as coisas foram diferentes, tá? Para quem não entende, as Escrituras é assim, nós vemos com o legalismo, né, proposto pela lei, se você faz está certo, se você não faz está errado, ou dependendo do que for, se você não faz está errado, se você faz, né, estaria aí, então vai tendo isso, consequências das obras. Então o que acontece? Quando a pessoa entra no Novo Testamento, ela tem que perceber que Jesus, por cumprir a lei, ele trouxe agora, eu vos dou um novo mandamento vos dou, né? Então ele deu uma nova lei.
tá? A lei de Cristo é uma nova lei. A lei de Moisés não é que ela fica posta a desprezo, ela fica para a observância da questão de que o homem não consegue ser salvo por obediência à lei, e que vem a Cristo cumprir a lei de Moisés para libertar o homem tanto da condenação do inferno, como libertar o homem também da obediência à lei. É por isso que, morrendo a lei, agora nós não estamos mais adulterando por não segui-la. Estamos em Cristo e o nosso noivado agora é com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vem trazendo para ele explicar os que seguem a lei. Então tem gente que acha, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai perder a salvação. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Obviamente, vamos ser julgados segundo nossas obras. Mas olha só o que Jesus fez. As obras que nos condenam ao inferno, que são assertivas da lei sobre nossa vida, de fato elas nos condenam ao inferno, mas o fato de crer em Cristo e que o sacrifício dele nos perdoou do pecado, eu não estou vivendo mais para a lei, eu não estou vivendo mais sobre o aio da lei, agora eu estou vivendo sob a graça de Cristo. De forma que, olha o que o texto está falando agora, tendo sido libertos da lei, eu não tenho mais que obedecer à lei de Moisés para ser salvo. Eu tenho que crer em Cristo, que ele cumpriu a lei por mim, e que todos os pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer até o fim da minha vida, eles já foram perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus, ele não me libertou somente da escravidão do pecado, mas ele me libertou também da escravidão da obediência à lei. Então, agora a Bíblia fala qual é o novo mandamento que Jesus nos deu, que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas isso só é possível porque o Espírito Santo está operando sobre aqueles a quem ele escolheu, predestinou, chamou, glorificou e transformou sua vida. E é aqui que isso é só o início para você começar a entender. Então, nós não podemos ser legalistas. Não podemos. O legalismo, ele é totalmente condenado pela lei de Cristo, totalmente condenado pelas Escrituras. A partir do momento que eu começo a perceber que não é o que eu faço ou deixo de fazer que me salva. Na verdade, o que eu faço me condena. O que eu deixo de fazer me condena, mas pela graça maravilhosa de Cristo, pelo que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário, um simples me perdoa já me liberta da condenação do pecado. Então aqui que nós começamos a perceber, Deus nos libertou de várias escravidões, mas a nossa natureza ainda está em nós. Então nós não somos livres, tá? Por quê? Nós não somos livres porque pecamos todos os dias. Mas em Cristo nós somos livres do inferno. Então, se Jesus nos libertar, nós fomos livres da condenação. Então, quando a Bíblia fala que se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres, é livres do fogo do inferno. E é um livres que seremos amanhã, não agora. A partir do momento que você morre e todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, e todos nós pecamos, então todos nós morreremos. Até Jesus, que não pecou, passou pela morte, porque nós não passaríamos. Então aquela de que Moisés não passou pela morte é mentira, dá para ver que a Bíblia fala que sepultou a Deus Moisés. Aquela de que Enoque não passou pela morte, não, a Bíblia fala que Deus o tomou para si, não diz que ele não morreu. Aquela que diz que Elias não morreu, a Bíblia fala que ele subiu no rodemoinho de vento, ele não subiu na carruagem de fogo, ou seja, ele foi pulverizado por Deus, nós percebemos isso. E Elias pecou, Moisés pecou, Enoque pecou, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Somente Jesus Cristo não pecou, e todos nós vamos passar pela morte. Mas aí Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. Por quê? Porque as ovelhas que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora, e as ressuscitarei naquele grande dia. E o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, também vos vivificará naquele grande dia. É uma promessa bíblica. Então, Deus nos livrou de quê? Ele livrou o meu livre-arbítrio de escolha que eu não tenho, o meu arbítrio. O que Deus me livrou? Eu não posso entender que, não, mas eu já estou em Cristo, eu estou livre. Livre de quê, irmão? Você está livre para poder dizer: eu parei de pecar, eu quero parar de pecar e sustentar isso? Você pode dizer que é livre para dizer: parei de pecar, vou parar de pecar e sustentar isso? Quem é o homem que pode dizer: eu quero parar de pecar e sustenta isso?
Então não é livre. É aí que a gente começa a perceber que não existe livre-arbítrio. Então, eu vou agradecendo a Deus. As pessoas normalmente testemunham na igreja: Deus me deu livramento disso, daquilo. É louvável, é bacana. Você vê que a pessoa está contente com Deus, se alegrando com Deus das coisas que Deus tem feito na vida dela, que ela percebe. Mas a verdade é que o verdadeiro livramento que Deus nos dá é de pecar e do inferno. É de pecar. Quando você está para pecar uma coisa, aí alguma coisa acontece, Deus te livra daquele pecado. Porque se for por você mesmo, é fatal, você vai pecar. Então é isso que a gente precisa perceber. Então, olha só. Versículo 6, para nós avançarmos. É uma ciência maravilhosa entendermos a doutrina da graça e as doutrinas da graça, porque você vai perceber o que é legalismo e o que é graça. Ou qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho nos livrou de obrigar-nos a obedecer algo para sermos salvos. Porque se fôssemos para obedecermos, para sermos salvos, ninguém seria salvo, irmão. Ninguém seria salvo. Todos pecaram. Exatamente. Todos pecaram, todos. Exatamente. Quando a Bíblia fala que nós somos encontrados mortos em delitos e pecados, ela está falando justamente da nossa incapacidade. Quando a Bíblia fala, faça isso ou faça aquilo que ela ordena, ela está falando de uma necessidade e não de uma capacidade. Entendeu? Não faça isso, não faça aquilo. Ela está falando de uma necessidade, do que é certo. Mas ela não está falando da capacidade de nós sermos capazes. Então nós somos capacitados em Cristo quando o Espírito Santo aparelha em nós para nós não pecarmos. Entende? Então é isso que entra a complexidade da compreensão das Escrituras. Tá? Então vamos lá. Quem fica nessa, irmão, se você for achar, alguém aqui já ouviu essa, se você for achado em pecado quando Jesus voltar, você vai ficar, né? Ou se Jesus voltar agora, você vai ficar. A pergunta é: quem de nós não pecou hoje? No dia de ceia, quem de nós não pecou? A ceia é uma reunião para pecadores arrependidos e não para santos. Você não vai encontrar nas Escrituras que a reunião é Santa Ceia. Puseram nome nela de Santa Ceia. A Bíblia diz ceia, ceia do Senhor ou ceia. Ela não diz Santa Ceia. Tá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você confessa, aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano não pode participar da ceia. Quem que foi convidado para a ceia? Judas, Jesus sabendo o que ele fez. Então, o que condena a pessoa, preste bem atenção, não é quem pode condená-la, mas o que ela é diante de Deus. O que a natureza dela é diante de Deus. Se é um eleito de Deus, vai participar da ceia para louvor da glória de Deus. Se não é um eleito, vai participar para sua própria condenação. E não porque pode ou não pode participar da ceia. A questão não é essa, a questão é o que nós somos diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para o homem ver aquilo que ele é diante de Deus naquele momento. Exatamente. Então, olha só. Mas agora, tendo sido libertados da lei, versículo 6, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, e está falando de quê? Da lei, estávamos retidos na lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. A lei ficou velha. A Bíblia está pondo a lei como velha, agora nós estamos para o novo, tá? Então por isso que Jesus falou, se eu colocar o vinho novo em odre velho, o odre velho vai o quê? Arrebentar. Então por isso que Jesus vem com a nova aliança, entendeu? Ele vem com a nova aliança. Ela é nova porque ela é uma novidade, né? Eles não compreenderam a lei por completo e Jesus vem trazer uma novidade, que é uma libertação tanto do pecado, no que diz respeito à condenação do pecado no amanhã, como libertar-nos da lei. E ela é eterna porque ela sempre existiu, ela não tem nem início nem fim. Então a aliança que Deus tem com nós é por quê? Porque antes mesmo de nos criar, Ele já nos escolheu para a salvação. Né, conforme diz Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Então você foi escolhido para Deus antes mesmo de ser criado. Por isso que a aliança ela é eterna, porque ela existe antes de você existir. A aliança de Cristo para conosco. A graça ela vem antes da lei. A lei foi dada para o homem perceber que ele precisa da graça. Entendeu? Então, vamos lá, avançando, vamos entender a seriedade e a complexidade que é isso aqui. Para quem entende a lei de Moisés, bem entendido, aqui fica mais profundo ainda para entender. Vamos lá, versículo 7 diz o seguinte: que diremos, pois? Olha só,
é a lei pecado? De modo nenhum. Né? Ele está falando, então a lei é uma coisa ruim para mim, né? Você talvez depois de perceber, poxa, já que a lei me condena, sabendo que eu tenho uma natureza inclinada ao pecado, quando a lei existe, então existe a complexidade que se a lei existe, ela me condena. Então é a mesma coisa de dizer assim, ó, existe uma lei, tirar você, peixe, da água, você vai morrer, sabendo que você vai sair da água. Então você fala, então essa lei existe para me matar mesmo, então né? Então essa lei é pecado? Aí ele fala de maneira nenhuma. Mas por que de maneira nenhuma? A lei é para mostrar a nossa natureza. A lei em si, ela não é um pecado. Ela vem para mostrar a minha natureza de pecado. Então não é a lei que me mata. A lei mostra que eu estou morto. Entendeu? Então, tipo assim, a culpa da morte do doente não é do médico que está falando, você está doente. A culpa é da doença. O que mata é a doença, o que mata é o pecado. A lei, ela justamente aponta para o estado febril de pecado do homem. Tá? Então, veja bem o que o texto vai falar. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então ele está falando, a lei não é ela o pecado. Mas eu não conheço o pecado a não ser pela lei. Então a lei, ela dá conhecimento da existência do pecado. Quando Deus deu Moisés a lei, é justamente para mostrar para o povo que o povo é pecador. Entendeu? Porque eu não conheceria a concupiscência, e a concupiscência, essa palavra, não sei se tem aí na sua Bíblia traduzido dessa forma, concupiscência significa vontade no que diz respeito à natureza. Por exemplo, fome. Fome é um tipo de concupiscência. É uma vontade que vem baseado numa lei, né, do seu organismo, né? Ela é baseado no quê? Numa coisa que está na sua natureza. Então, concupiscência é uma vontade da natureza. A sexualidade é uma vontade da natureza. Desejar é uma vontade da natureza. Está na escravidão da natureza do homem. Então, concupiscência é a vontade que vem da natureza. É uma vontade avassaladora, muito forte. Entendeu? É aquela vontade em que, se você ficar veementemente sem comida, você, dependendo da circunstância, você vai fazer o quê? Vai talvez roubar, talvez vai matar para comer. Entendeu? Então, o que eu estou falando assim, é fácil obedecer para quem não está com a natureza latente naquele instante, naquele momento. Então é o seguinte, pode dizer que não vai nunca matar um pai que chega em casa e pega alguém estuprando sua mulher, a sua filha? É isso que a gente tem que entender. Talvez você não mata, talvez você não faça nada, talvez você faça. Então depende muito do que é a sua natureza naquele momento, naquela circunstância. Então é por isso que a gente deve tomar cuidado para querer medir a nossa santidade através do pecado do outro. Acontece muito isso, muita gente mede a sua santidade no pecado do outro. Olha lá, o fulano está fora da igreja, o fulano está desviado, fulano está isso, fulano é aquilo. Eu não faço isso, né? É aquela questão do publicano e do sacerdote. Lembra que Jesus falou? O sacerdote, obrigado, meu Deus, porque eu não sou igual a ele. E aponta para o cara do lado. E o cara do lado já vira e fala assim, ô Senhor, misericórdia, realmente eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pecador e tal. Aí Jesus vem e pergunta, quem voltou para casa justificado? Quem confiou na graça do perdão ou quem confiou na sua própria obediência, não confiou a si mesmo, né? Aí que vem a assertiva, maldito o homem que confia em o homem. Que é confiar no homem? É confiar em si mesmo, né? Então é isso que a gente começa a perceber. Então olha só, porque eu não conheceria a concupiscência, que é a vontade, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Tá vendo? Então você vê que a Bíblia, ela chega até a falar, você vê que a Bíblia chega até a falar assim, marido, ame a sua mulher. Poxa, precisa de Deus ordenar biblicamente para o marido amar a sua esposa? Por quê? Porque talvez Deus saiba da natureza do homem, da capacidade ou incapacidade do homem de amar continuamente, da necessidade do homem ser trabalhado por Deus. O amor é algo que está natural, ele fica para sempre, é algo que precisa Deus trabalhar, é preciso do casal trabalhar. Onde que vem isso? Então, se Deus pede à mulher
para obedecer aos vossos maridos. Por quê? Porque Deus está mandando. Precisa Deus mandar a mulher obedecer, o marido, precisa do marido, a Bíblia mandar ser fiel, precisa mandar amar. Então, a gente vai percebendo que se a Bíblia está mandando é porque é preciso o homem ouvir isso, né? Então, a gente começa a perceber que a lei ela vai mostrar o seguinte: quem não conheceria concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás? É aqui que a gente começa a perceber essas questões, tá? É muito profunda essa questão aí. Então veja bem, versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Então olha só, o pecado ele vai tomar ocasião pela lei. O pecado ele só vai existir pelo fato de existir a lei. Então o pecado ele vai tomar a ocasião de existir a lei para o quê? Olha o que aconteceu. Operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto o pecado. Então preste atenção, não existe pecado se não existir lei. É isso que eu preciso entender. Então olha só, operou em mim toda a vontade, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, versículo 9: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Em algum tempo eu vivia sem lei. De que ele está falando isso? Ele está falando da própria vida dele, tá? Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, a partir do momento que veio a lei, e observe bem o que eu vou dizer para vocês, a lei de Deus, ela não vem para o homem somente por através de Moisés. A lei sempre existiu. É isso que a gente precisa entender. Na época, antes de Moisés, podia casar com uma parenta que não era pecado, né? Caim, Abel, fulano, se casasse com a própria irmã, não seria pecado, porque não existia uma lei que proibisse isso. De onde é que a gente tirou isso? Se para Deus mentir é pecado, não importa, antes dele falar que é ou não é, sempre foi pecado. Para Deus sempre foi imoral o que Deus condena ser imoral, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é o fato de hoje você estar tendo acesso ao conhecimento da palavra de Deus, que significa que antes, quando você não conhecia a palavra de Deus, que não era pecado o fato de você fazer o que você fazia, não. É isso que as pessoas precisam entender, tá? Então, qual que seria a solução, então, já que Adão e Eva dariam luz a filhos, e os filhos, para eles não se relacionar, como que seria a solução? É simples, Deus não deu uma mulher para Adão, porque ele não daria para os outros homens. É isso que as pessoas precisam entender. Não havendo pecado, as questões seriam outras, a realidade seria outra. Mas esse seria um hipotético, nós não podemos falar que seria, por quê? Porque Deus permitiu que as coisas fossem acontecendo da forma que aconteceram. Mas, se o homem não pecasse longevamente, né, continuasse por anos a fio sem pecar, Deus não autorizaria o incesto. Nós vemos lá em Levítico capítulo 18 que Deus proíbe o relacionamento parental severamente. Então, se Deus proíbe quando deu a lei a Moisés para dar ao povo, ele proibia antes, com certeza. Porque se para Deus é imoral depois, com certeza Deus sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, no ontem seria imoral para Deus também a questão do incesto. Então é isso que a gente precisa perceber. Então olha só, em algum tempo eu vivia sem lei. Por que você vivia sem lei? Nós sabemos que a Bíblia mostra que todos nós fomos criados no sexto dia. Embora cada um de nós nasça em dia diferente e pareça-nos que nós temos idades diferentes, na verdade nós todos temos a mesma idade. Nós todos fomos criados no sexto dia. Tem aquelas pessoas que vão nascer daqui a talvez 50 anos, daqui a 10 anos, ou pessoas que vão nascer amanhã, mas essas pessoas, juntamente com todos nós, fomos criados no sexto dia. Temos todos a mesma idade. Quando o fato de nós existimos antes de nós nascermos, por onde é que estávamos, a Bíblia não revela esse mistério, né? Por onde é que estava o fato que nós vamos nascer depois, ou no ontem, ou daqui a alguns anos, isso aí não vai alterar o fato da existência da criação de Deus que Deus criou. Então é isso que eu quero que você perceba. A nossa vida na Terra é uma passagem, é passageira.
Se nós formos vivermos por aproximadamente de 100 a 120 anos no máximo, que é a expectativa bíblica de vida, né? Ou da expectativa humana hoje, depois de tanto 80 anos, 70 anos, 90 anos, que nós vamos ver, nós temos que perceber o seguinte: antes desses 90 anos, nós já existíamos, criados por Deus desde o sexto dia, e a eternidade a seguir, sendo no inferno ou em Cristo, ressurretos depois, né? Para vivermos na Nova Jerusalém, nós temos que entender que é um período tão breve que nós temos que dar atenção ao que nós estamos fazendo agora, porque importa-nos. Por isso que a Bíblia fala para nós ajuntarmos tesouros no céu e não na terra. Por quê? Porque aqui é passageiro. Então houve um tempo que o apóstolo Paulo fala que ele vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado, então eu morri. Então o fato de você nascer, você já nasce e a sua natureza já vai te levar a pecar. Então, olha só, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Então ele começa a perceber o seguinte: aquilo que você acha que estaria te dando vida por você obedecer esse ou aquele mandamento, na verdade, a lei ela mostra o quê? Que o mandamento que era para a vida, você vai achar que ele te é para a morte. O fato de existir uma lei, e esta lei você está conseguindo obedecer, certo. Mas e a outra? Né? Então é aí que você começa a perceber o seguinte: aquilo que você está achando que está te dando vida, que é a obediência, na verdade ela está sendo para sua própria morte. Porque o que mostra não é a sua incapacidade, irmão. A lei ela foi dada para nós percebermos a nossa incapacidade e não para nós acharmos que somos capazes. Eu não posso confundir viver na igreja com a questão de que obedecer tudo, ou frequentar, ou isso ou aquilo. Não estou fazendo apologia a não frequentar, pelo contrário, a Bíblia nos inclina e fala para nós congregarmos, a Bíblia institui presbitério, diaconato, né, fala da gente ter as ordenanças bíblicas para sermos igreja, então é importante congregar, né? Mas não é o fato de congregar que me mantém ou não salvo, não é o fato de estar ali frequentando que me mantém ou não salvo. O que me mantém salvo é a graça maravilhosa de Cristo, que me perdoa de todos os pecados que eu cometo todos os dias. Eu estou sendo salvo por Cristo e não por eu estar obedecendo ou caminhando na presença dele. Então eu tenho que glorificar a Deus, porque até o fato de eu ser cristão, de estar me importando com as coisas de Deus agora, eu tenho que agradecer a Deus, que até isso é Ele que está fazendo na minha vida. Tudo que Deus está fazendo na minha vida é me salvar, e tudo que eu estou fazendo na minha vida é me condenar. Mas é a graça maravilhosa de Deus. Então você em sua natureza, eu em minha natureza, eu estou caminhando para o inferno, mas Deus está me arrastando de volta para o céu todos os dias. Por isso que a Bíblia fala: a graça de Deus e a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs, todos os dias sobre a nossa vida. Entendeu? Então, enquanto todos estão apontando você, você faz isso, faz aquilo, isso te condena. Aí você fala: de fato, me condena mesmo. Mas eu não estou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu estou salvo pelo que Cristo fez por mim uma única vez lá na cruz do Calvário. Pecados que eu ainda vou cometer já foram perdoados por Cristo. Por quê? Porque eu creio que Jesus é capaz de me salvar. Porque eu creio que o que Ele fez me salvou. Porque eu creio que não somente eu, mas pessoas que fizeram coisas piores do que essas que eu, infelizmente, lutando todos os dias contra o pecado, acabo fazendo. Deus me salvou, não somente da lei do inferno, Deus está me salvando de mim mesmo. É isso que eu preciso perceber. Então, eu não sou livre, eu não tenho livre-arbítrio, né? Então, eu estou sendo salvo pelo quê? Pela graça. Então, por isso que a Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de você. Você não está sendo salvo pelo que você faz, você está sendo salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós. Aí lá em Efésios capítulo 2, verso 9, vai confirmar mais isso aqui ainda: não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das obras de obediência. Entendeu? Obedecer é bonito, é louvável. Lutar contra o pecado é de fato uma ordem divina. Mas eu tenho que ter consciência muito claramente. Entre os dois versículos que fala que eu não consigo parar de pecar, está o versículo do perdão no meio. Está lá, 1 João capítulo 1, verso 8, fala: quem disser que não tem pecado, que não peca é mentiroso e tal. Aí no versículo 9, antes de falar o versículo 10, que quem disser que não peca é mentiroso, engana-se a si mesmo, no versículo 9, ali no meio, enquanto o pecado cerca,
no início, no versículo 8, e cerca no final, no versículo 10, no versículo 9 está falando que aquele que pecar tem um advogado que intercede por vós. Se, porém, você pecar, nós temos quem que nos perdoa. Então, nós temos que entender essa questão. Então, versículo 11, olha só. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Então, o pecado, tomando ocasião do mandamento, pelo fato de existir o mandamento que é a lei, me enganou, o pecado me enganou, e por ele me matou. Versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei de Deus, ela de fato é verdadeira. Ó, se a lei fala que é pecado adulterar, de fato, porque adulterar é errado. Se a lei fala que é pecado assassinar, é porque de fato assassinar é pecado, é errado, é feio e tudo. Mas agora veja só o versículo 13. Logo tornou-se-me o que era bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que me mostrasse pecado, operou em mim pela morte e pelo bem. Operou em mim a morte pelo bem. Então, olha só, o que Jesus vai mostrar? O que o apóstolo Paulo vai explicar aqui? Por que o salário do pecado foi a morte? Isso parece uma coisa terrível. Ó. Foi dada a lei, e existindo a lei, existe o pecado, existindo o pecado, existe a morte. Por que Deus me fez mortal? Por que Deus nos fez mortal? Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Para você não ser como está lá, ó, Satanás. Ele não pode morrer. Então ele é eternamente condenado. Até essa parte caída, eternamente condenado. Mas por que Deus te fez mortal? Porque você morre, paga a questão do preço do pecado, a condenação. Então Jesus pode te ressuscitar para a vida eterna. Então a maravilhosa coisa que Deus fez foi nos fazer mortais, nos afastar da árvore da vida, né? Para nós não comermos do fruto dela, para nós não sermos imortais. De lá, né? Exatamente. Tinha um plano maior. Exatamente. Então a lei, olha só que interessante. Logo me tornou bom a morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o pecado, ele me faz maligno, ele faz o mal em mim, ele me faz pecar e eu vou para a morte. Mas o fato de eu crer, é bom que eu vá para a morte e morra essa carne que tem a natureza pecaminosa. É muito bom para você passar pela morte, meu irmão. Porque ao passar pela morte, o seu corpo, que é escravo, não livre-arbítrio, que é escravo do pecado, morra para você ser ressuscitado num corpo glorificado, que não peca mais. Oh, glória! Então é aí que você precisa compreender. A maravilhosa graça de Deus é ter dado a esse corpo a oportunidade de morrer, para que você ressuscite num corpo que não haverá mais pecado. Então é isso aí. Então olha só, versículo 14. Então o bom da lei, dela existir e condenar você à morte, é isso. A lei, ela não te livra da morte, ela te condena à morte. Entendeu? Pelo fato da sua natureza pecaminosa. Mas quem está sendo mal é o pecado e não a lei. A lei está sendo boa. Porque o fato dela existir e ela te condena à morte, aí você morre aquilo que te mantém pecando veementemente, né? E deliberadamente. E agora, por isso que Cristo falou, aquele que crê em mim, uma vez que morre, certamente viverá. Deus vai nos ressuscitar. E aí agora nós vamos o quê? Viver para Deus. Mas ainda nesse corpo, nesta morte, Deus nos ordena a lutar contra o pecado. Né? Por quê? Porque isso é bom. Quando você luta contra o pecado, você está na questão de domínio próprio, lutando contra o pecado. Nem sempre você vai vencer, nós já aprendemos no início da aula até aqui. Mas todas as vezes que o Espírito Santo te auxiliar, que você vencer, isso foi para um bom relacionamento com Deus. Lutar contra o pecado não é para manter a sua salvação. Não, a sua salvação foi garantida pelo que Cristo fez. Né? Mas lutar pelo pecado não é para te manter salvo. Tem gente que acha que lutar contra o pecado está dando manutenção à sua salvação. Não. Lutar contra o pecado é só uma luta natural do que tem que ser. Não é mais do que a nossa obrigação lutar contra o pecado. Mas o fato é que, se pecarmos, nós temos a graça maravilhosa de Deus sobre nossas vidas. Avançando, vai dizer assim, ó, agora que Paulo vai provar que você não é livre. Olha só. Versículo 14.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido escravo sob o pecado. Né? Vendido é escravo. Vendido, tá? Se você tem uma dívida e você não pode pagar, quem é vendido é você. Você sabe disso, né? Na forma da lei de Moisés, principalmente. Então, o que acontece? Ó, sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal, sou ser humano. Tem a natureza pecaminosa. Eu estou vendido sob o pecado. Na tradução correta disso aqui no grego, eu estou vendido, escravo sob o pecado. Tá? E agora, olha só. Há quem diz que tem livre-arbítrio lendo isso aqui, ó. Porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Ah, então querer é livre-arbítrio? Só porque você tem querer, você é livre? O que você quer, você não faz. Mas aborreço, o que eu aborreço, isso faço. Né? Em outras palavras, traduzindo algumas traduções que existem diferentes, vai falar o seguinte: o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, é isso que eu faço. Então, você acha que porque você tem querer, você está livre? Não. Né? Então, olha só, versículo 16. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Então, o que ele está falando? Normalmente, o que eu não quero, né? Olha, eu quero a prostituição, eu quero o pecado, eu quero, né, etc, etc, etc. Aí, se eu fizer o que eu não quero, se eu for da forma do que eu não quero, normalmente eu estou consentindo com a lei. Então, o que ele está querendo dizer? Em outras palavras, normalmente, a maioria das coisas que você não quer, que se você fizer, né, aí que você vai estar obedecendo a lei. Então, é isso que a gente precisa perceber. Então, o fato é, naturalmente, o que a gente quer, o que a gente gosta, é aquilo que a lei condena. Porque o pecado, é chato falar isso, é triste falar isso, mas o pecado é gostoso. Lamentavelmente, a nossa natureza, ela se inclina para aquilo que ela gosta. Ninguém vai atrás daquilo que não quer. Ninguém vai atrás daquilo que não gosta. Entende? Então é por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, preste bem atenção, você não é livre não. Do versículo 14 aqui, versículo 15, ele está falando, o que eu faço não aprovo. Normalmente você que acha que tem livre-arbítrio, vai uma hora vai sentar, né? Você não vai concordar com o calvinista, você não vai concordar lá com o monergista na hora de sentar e debater com ele, mas uma hora você vai sentar no sofá da sua casa e vai falar assim, aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Você vai estar discordando de você, você vai estar percebendo que você não é livre, porque você fez uma coisa que você não gostaria de ter feito. Onde que eu estava com a cabeça quando eu estava fazendo aquilo? Exatamente. Exatamente. Isso aqui é só um início do estudo sobre a matéria. Analisar isso aqui é uma coisa que nós não vamos esgotar a toda a ciência que existe sobre a questão do ente, né, o querer, o homem, né, e sua análise, mas é o princípio. Eu estou apresentando como professor de teologia para vocês princípios para que quando vocês passar por outras passagens bíblicas ou para o próprio empirismo da sua vida, uma experiência que você vai passar, você já vai percebendo que o princípio que eu ensinei você vai começar a tatear dentro da Bíblia e compreender de uma forma mais clara. Não porque eu sou o melhor professor do mundo, pelo contrário, você vai achar professores muito melhor do que eu, mas eu falo em humilde aquilo que eu procuro me esforçar para ensinar para vocês é exatamente princípios, porque talvez a gente não vai ver a Bíblia de capa a capa, já é uma sabedoria infindável. Quem sou eu para ensinar tudo de Bíblia para vocês? Obviamente, né? Eu faço em humilde dentro daquilo que eu me esforço, mas eu procuro ensinar princípios para quê? Quando vocês encontrarem durante toda a sua caminhada com Deus por outras passagens, vocês lembrem de alguns princípios que aquele singelo professor, humilde professor passou para vocês poderem já ir tateando. Então, vale ressaltar aqui que não existe livre-arbítrio, por quê? Porque existe a lei, já mostra que você não existe livre-arbítrio, só de você ter que se ajoelhar diante de alguém no final da sua vida, tá? Só de nós nos ajoelharmos diante de Deus já significa que nós não somos livres. Nós servimos a alguém. Nós servimos a alguma coisa. Meu Deus. Entendeu? Aí você fala, mas o fato de não existir livre-arbítrio está ligado ao fato de existir o pecado. Também não. E os serafins que nunca pecaram, que se ajoelham diante de Deus? E os serafins que nunca pecaram e cobrem o rosto diante de Deus?
né? Então é isso que você precisa entender. Não é o pecado que te faz escravo só não. O que te faz livre é aquilo que Deus autoriza você ser livre naquilo. Entendeu? Mesmo assim você está debaixo de uma lei, de deixar você ser livre naquilo ou não. É isso que você precisa entender. Livre, gente, ter livre-arbítrio é só Deus. Isso aí. Só Deus é livre. É isso que a gente precisa entender. Nós somos criaturas, somos criados. Mas vamos avançando aqui para a gente poder não deixar o texto sem a sua devida conclusão. Então, olha só. Agora vem o lamento, né, que a gente costuma chamar assim, o grande lamento do apóstolo Paulo sobre essa questão. Versículo 17 vai dizer o seguinte: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha aí, olha aí. Não é você que faz as coisas, os pecados, mas o pecado que está na sua natureza que te faz pecar. Você pode entender o que é isso? Você pode entender que você não é livre nesse aspecto? Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que está em mim. Então, você está sendo levado pelo pecado a pecar, pela natureza sua a pecar. Tá vendo? Então você não peca sozinho. Existe uma natureza tão forte que ela te faz pecar. Então você não é livre do pecado. Tá vendo? Ah, mas eu sou em Cristo. Não, lembra que o texto lá no início está falando para quem? Para quem conhece a lei. Então esse texto aqui está sendo falado para a igreja. Jesus está avisando, não, para a igreja também. O Israel de Deus, que é a igreja. Nós precisamos entender que esse texto está virando para os cristãos, para os irmãos em Cristo, a epístola aos cristãos de Roma, aos romanos que nós estamos lendo. Aos irmãos em Cristo. Olha, Jesus Cristo veio para nos salvar de nós mesmos, porque o pecado que está em nós nos faz pecar, irmãos. Entendeu? Então essa turma que acha que porque está... tem gente que se acha santo. Tem gente que se acha santo. Quando a Bíblia fala aos santos, ela está falando separados, mas santo no sentido de não pecar, não existe ninguém. Ninguém há que possa dizer eu não peco. Mas separado de quê? Separados do mundo. Deus te separa para trabalhar a sua vida, para você pecar menos, para você buscar as coisas de Deus, para você servi-lo, mas haverá uma coisa muito maior. Nada se compara às coisas gloriosas que tem para vir, diz a Bíblia, entendeu? Ele te separa de ser o grupo que vai para o inferno. Ele te separa para ele, entendeu? Mas isso não faz de você um não pecador. Um santarão. Exatamente. É isso que a gente precisa entender. Então, olha só. Versículo 18 agora. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Tá claro? O querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, eu tenho livre-arbítrio que eu tenho querer, eu viro para ele e falo assim, mas você já leu o versículo 18 da Epístola aos Romanos, capítulo 7, o querer está em você mesmo, mas você consegue fazer o bem? Eu consigo sim. Então, o que o apóstolo Paulo falou? Falou que você não consegue, né? E ele foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Aí ele vai e repete, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é esse que faço. Né? Aquela crise de consciência que vem quando você peca. Versículo 20. Olha só, a gente já está terminando, que vai até o versículo 25, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Tá vendo? Mas eu quero parar de pecar. Você consegue? Não, então você não é livre, porque existe algo que te escraviza. O pecado em você te faz pecar. A natureza pecaminosa que está em você te faz pecar. E aí tem a solução para isso, mas a gente vai precisar entender a complexidade agora. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Que lei é essa? A lei do pecado. Quando você quer fazer o bem, o mal está com você. Tá? Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, que é o seu espírito, né? Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Qual a lei?
que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros? Aí o apóstolo Paulo reconhece, é aqui que entra a questão de reconhecer. Você precisa reconhecer isso aí. Que você não merece salvação. Você precisa reconhecer que você não é capaz de se salvar. Você precisa reconhecer a natureza que existe na sua carne e na sua vida. Você precisa reconhecer que você não é uma pessoa que caiu no pecado. Você lembra dessas expressões que a gente vê em igreja? Fulano caiu no pecado, fulano caiu em adultério, caiu não sei o quê. Não, ele não caiu. Ele é adúltero como eu também sou. Ele é mentiroso como eu também sou. Ele é falho como eu também sou, porque o pecado me faz pecar. Você tem que agradecer a Deus por Ele estar te livrando do adultério, da prostituição, da morte, do suicídio. Ele está te livrando. Até o prato de comida que chega na sua casa foi misericórdia de Deus em sua vida. Porque você teve a oportunidade do trabalho aberta por Deus. A gente tem que dar graças a Deus em tudo, por tudo. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. Em tudo glorifique a Deus por Deus ter te dado oportunidade na sua vida. E isso é maravilhoso, isso é um milagre. Entendeu? Então olha só, aí o Paulo reconhece. Paulo, preste bem atenção, é aqui que a gente precisa entender. Não tem esses homens que se acham os tais, né? Olha aqui, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, apóstolo, pregador, né? Olha o quanto Deus fez dele quase que mais da metade dos livros escritos do Novo Testamento divinamente inspirou a ele, e ele falava o quê? Dos pecadores, eu sou o pior. Ele não era o cara. Tem muita gente que se acha melhor do que o outro, se acha porque está lá, aí 30 anos de pastor, 20 anos de pastor, 20 anos de obreiro, 20 anos de presidente de igreja, um homem de Deus. Eu nunca pequei. Paulo não olhava para si e falava que ele era homem de Deus. Ele fala assim, ó, me imita porque eu imito a Cristo, mas eu vou falar. Aí ele já está falando, ó, dos pecadores eu sou o pior. O que Paulo está reconhecendo aqui agora? Um homem cheio do Espírito Santo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí agora vem o entendimento. Olha só. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque é o que Ele fez por mim que me salvou, não o que eu faço por mim. Assim, eu mesmo, com entendimento, né, na minha mente, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, você está livre em Cristo no entendimento, mas na carne você é escravo do pecado. Então, você tem que dar graças a Deus. Por quê? Porque Deus deu a lei justamente para te condenar à morte, para que, morrendo a sua carne, morra aquilo que te faz pecar. Entende? Então, vamos concluir essa aula aqui, né? Nós vamos abrir um pouquinho de diálogo aqui, eu vou até encerrar a gravação para a gente poder abrir o diálogo, perguntas, né? Trocar aqui umas ideias, né? E você que está assistindo essa aula pela internet, que a gente está gravando aqui agora, né? Se você puder comentar, compartilhar, tá? Comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você concordou, não concordou, o que você acha dessa questão da escravidão do pecado, de não ter livre-arbítrio. Vamos pesquisar um pouco mais sobre isso, analisar, porque é um estudo sério, segundo as Escrituras, para a gente aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Tenham um excelente dia, graça e paz a todos.